Seja bem-vindo mais uma vez a esse vídeo de continuação do nosso assunto proporcionalidade, ou proporção e razão. As ideias de proporcionalidade e de razão. Vamos verificar esse tópico 1, que é mais uma situação que se apresenta esse conhecimento matemático. Vamos observar aqui com atenção e anotar todos os pontos importantes que você vai precisar. Joana foi preparar leite usando leite em pó instantâneo. Veja o rótulo da embalagem. Então, ela tem um leite em pó instantâneo e ela vai preparar esse leite em pó. Modo de preparo. Está escrito lá nas instruções do produto. Para cada copo de água, 180 ml, coloque 2 colheres de sopa de leite em pó instantâneo e misture bem. Então, para cada litro 180 ml, que é um copo, você tem que colocar 2 colheres. Assim, nós vamos pensar da seguinte forma, né? Eu vou aumentar essa quantidade de ml e vou ter que aumentar a quantidade de colheres na mesma proporção. Senão nós não vamos ter um leite em pó de qualidade, tá? Para organizar melhor os dados, Joana montou uma tabela indicando a quantidade de colheres de sopa de leite em pó instantâneo necessário para cada quantidade de copo de água. Então ela pensou, olha, se eu tenho a quantidade de um copo de água, eu vou precisar a quantidade de colheres de sopa de leite em pó, são 2. Mas se eu tiver 2 copos, que é essa quantidade de copo de água, vou precisar de 4 colheres, porque tem que ir dobrando a cada copo de água. Neste caso, estamos relacionando a quantidade de copos de água com a quantidade de colheres de sopa de leite em pó. Dizemos que de 1 para 2 ou 1 em 2 é a razão, olha aqui, ó, a razão entre a quantidade de copos de água e a quantidade de colheres de sopa de leite em pó. Então, para cada copo, você tem 2 colheres. Para cada copo, você tem 2 colheres. Se nós tivermos 4 copos, vão ter que ser 8 colheres, tá? Para manter a proporção. Indicamos essa razão em 2 em 1 em 2, ou 2,2, ou 1 sobre 2. Então, essa é a leitura correta. Então, esse quadro aqui é importante você ter no seu caderno. Indicamos a razão, que é uma divisão. Então, sempre lembrando aqui, ó, que razão é uma divisão, tá? Aquela divisão mesmo, é a mesma razão. Fração também é a mesma razão. 2 está para 3, tá? 2 dividido por 3. 40 dividido por 30. 18 dividido por 3, que é igual a 6 aqui, ó. Então, é uma divisão. A razão, ela é uma divisão. Então, pensando nessa situação, ela fez aqui e verificou que a razão é 1 sobre 2, tá? Para a quantidade de colheres que eu precisar, sempre vai ser a metade, observe, do valor de copos de água. Então, a quantidade de colheres sempre vai ser o dobro e a metade do valor de copos de água. Se eu precisar colocar 6 colheres, eu vou ter que ter 3 copos de água. Ou, se eu quiser 3 copos de água, necessariamente eu vou ter que acrescentar 6 colheres. Observe que, quando dobramos a quantidade de copos de água, a quantidade de colheres de sopa em leite em pó dobra. Quando triplicamos a quantidade de copo de água, a quantidade de colheres de sopa de leite em pó também triplica. É assim por diante. Então, se nós pensarmos nessa ideia de proporção em si, nós temos algo que acontece para uma grandeza, que é a quantidade de copos, e um fator também que acontece para a quantidade de colheres de sopa. Então, aqui tem uma multiplicação de um pelo outro. No caso, 3 vezes 2, 6. Porque nós temos 2 colheres de sopa. Ah, professor, se eu precisasse a cada 180, cada copo, 3 colheres. Aí aqui teria que ser 9. Aqui teria que ser 6. E aqui no fim teria que ser 3. Então, essas são as principais ideias de proporção. Nessas duas grandezas aqui, ó,
Dizemos que a grandeza, quantidade de copo de água e quantidade de colheres de sopa de leite em pó são grandezas proporcionais. Então, nós temos uma relacionando com a outra. Então, a grandeza quantidade, que é a quantidade de copos de água que você vai precisar, vai depender da quantidade de colheres de sopa para você ter um leite. No caso, um copo, você vai conseguir com um copo de leite, com um copo aqui, você vai conseguir fazer o leite com 2 colheres, com 2 colheres um copo de leite. Então, para você ter um leite, você vai precisar de 2 colheres de sopa. Para você ter 2 copos aqui, você vai precisar de 4 colheres de sopa, para a mesma quantidade. Então, nesse nosso estudo, nós vamos estudar vários assuntos relacionados às ideias de proporção e de razão, tá? Então, essas duas palavrinhas também é importante você frisar elas ou você destacar elas, tá? Que são o nosso objeto de estudo, vai ser a proporção e a razão. Porque para existir uma proporção, nós vamos precisar de uma razão. Nós vamos ter que pensar nessa ideia de razão, né? Então vamos aqui às atividades. Na próxima aula, nós vamos rever essas atividades para podermos estar resolvendo.